Fala galera, tudo bem? Dando início aqui em mais uma da nossa aula aqui, dessa nossa jornada que a gente está construindo. E o que a gente vai ver hoje? Bom, hoje basicamente a gente vai precisar fazer uma refatoração no nosso projeto, porque eu percebi que tinha algumas coisas que a gente precisava melhorar no projeto, algumas coisas que a forma que foi construída precisava sofrer alguns ajustes, então a gente vai fazer essa refatoração. Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa refatoração e eu quero que vocês façam aí no projeto de vocês também. Então só para revisar aqui o que a gente já tinha feito nas aulas anteriores, então a gente já tinha feito a implementação do cadastro da conta de um cliente, listar todas as contas de um cliente e listar os dados da conta de um cliente. Só que o que a gente pode perceber? Que aqui na nossa implementação, acredito que vocês devam ter percebido também, que aqui no método obter contas, ele não está retornando um DTO, ele está retornando diretamente a entidade, e a gente sabe que isso não é uma boa prática, é importante que a gente deixe a entidade lá para as atividades de entidade e o DTO para fazer essa transição de dados, né, ali. Então o indicado é que a gente coloque um DTO aqui, então a gente vai precisar fazer essa substituição, até por conta de um problema que aconteceu, não sei se vocês perceberam, mas aqui quando a gente vai obter todas as contas, o que acontece? A gente percebe que quando a gente chama esse endpoint de obter contas, entra aqui como se fosse em um loop infinito aqui, o retorno. É um problema que a gente chama de recorrência circular. Por quê? Se a gente for entrar aqui dentro do nosso obter contas, o que acontece? A gente tem o conta corrente, a entidade de conta corrente, e a entidade de conta corrente faz uma referência à movimentação. Se eu clicar em movimentação faz uma referência à conta corrente. Então a gente percebe que é como se tivesse um loop, né? É uma classe referenciando a outra. O que é interessante é que aqui a gente está utilizando essa biblioteca do Jackson para fazer serialização, né? Para JSON. E não deu um problema que é comum quando a gente utiliza outras libs, não sei se já foi atualizado, mas eu lembro quando eu utilizava o JSON, o GSON, que é do Google, que dava esse problema de referência circular e a aplicação parava. Eu demorei muito tempo para tentar descobrir o que era e eu descobri que é exatamente isso, que é uma classe referenciando a outra e entra nesse loop infinito. Então se a gente for ver aqui, ó, por exemplo, o nosso JSON, deixa eu só expandir aqui para a gente ver o que foi que aconteceu. Aqui a gente tem as informações da nossa conta corrente, que referencia movimentações. Movimentações referencia a conta corrente, que referencia, então, conta corrente e referenciando movimentações, e a gente vê que é um loop infinito que entrou aqui. Então a gente vai fazer essa correção também e a gente vai ver também como que a gente faz para usar o map struct. O que seria esse map struct? É uma biblioteca que a gente implementa no nosso código para facilitar a conversão de dados de uma classe de entidade para DTO ou de um objeto para o outro, sendo que às vezes essas informações desse objeto para o outro, os atributos estão com nomes diferentes e essa classe facilita tudo isso para a gente. Então aqui, vamos lá, vamos dar continuidade aqui nessa nossa refatoração. Então, deixa eu abrir aqui o projeto para a gente ver aqui o que a gente tinha feito. O nosso endpoint aqui, conta corrente controller, a gente vai precisar criar um novo endpoint também. E aí eu vou comentar com vocês. Então a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa refatoração, a gente vai mudar a localização da nossa classe de exception, de nosso pacote exception. Porque o que acontece? Aqui a gente vai fazer uma implementação onde a gente vai ter uma exceção genérica, em que essa exceção ela vai ser utilizada em um outro lugar que não é no controle. Então não faz sentido, por exemplo, uma camada que está fora aqui do controller acessar um pacote de exceção que está dentro de controller. Por exemplo, aqui em domain, quando a gente for remover o saldo de um cliente, a gente vai precisar lançar uma exceção de que, caso aquele saldo seja menor do que o cliente tem, a gente precisa lançar uma exceção. E aí não seria muito, digamos assim, elegante, né? A gente chamar as classes de exceções que estão dentro do controller. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma movimentação aqui.
Então deixa eu só abrir aqui a minha colinha para não fugir do padrão aqui. Então a gente vai pegar esse pacote de exceções, vou dar um Ctrl X aqui, vou colocar ele aqui para fora de conta controller. Então a gente vai aguardar aqui um pouquinho. Beleza? Então se a gente for ver aqui, ó, controller, cadê? Exceptions. Então exceptions, nosso pacote já está para cá. Bora ver aqui em conta controller se quebrou alguma coisa. Em exceptions, ó, que é legal do IntelliJ, né, em que ele já faz essa movimentação, não precisa a gente se preocupar aqui com a importação. Beleza? Então a gente já fez essa movimentação do exception. Essa era a primeira refatoração que a gente ia fazer aqui no nosso projeto. Agora, outro ponto que eu identifiquei aqui que a gente precisa melhorar no nosso projeto. Aqui na nossa classe de depositar, né, no nosso endpoint, né, nossa endpoint de depositar, eu criei um put. Por quê? Porque a gente estava fazendo uma atualização em conta corrente. Então, naquele momento eu vi que seria interessante ser um put, porque a gente estava fazendo uma atualização. Só que se a gente for perceber duas coisas aqui, quando a gente faz o depósito em uma conta, a gente está criando uma movimentação. E a nossa, digamos que a nossa classe principal, a operação principal que a gente está trabalhando é a movimentação, porque quando a gente faz o depósito, a gente cria uma movimentação. Então a gente precisa criar um endpoint para essa movimentação. Ele precisa estar isolado aqui da conta e ele não tem que ser um put, ele precisa ser um post. Por quê? Porque a gente está criando um novo recurso, né? A gente está fazendo alterações no banco de dados, então a gente precisa que isso seja um post e não seja um put. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um controller. Só uma coisa que eu vou adiantar aqui para vocês é que assim, essa parte de código eu não vou entrar muito em detalhes, eu vou explicar tudo que eu estou fazendo, mas a parte de código eu não vou focar muito, né? A parte de lógica, de regra de negócio, porque eu quero que a gente finalize, né, essas implementações que a gente está fazendo e a gente finalize, né, essas implementações e a gente foque mais nas tecnologias realmente que a gente está utilizando. Então aqui, se eu vier aqui no meu conta corrente controller, estou no meu controller, né, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou vir aqui, vou criar um novo endpoint aqui, né, um novo controller, em que eu vou chamar ele de movimentação controller. Então vou chamar aqui de movimentação controller. Aqui, beleza? Aí eu vou colocar aqui as nossas notações padrões aqui, que a gente sempre utiliza nas nossas controllers. Então o nosso REST controller, né, para dizer que isso aqui é um controller que a gente está construindo. Nosso request mapping para mapear o caminho para chegar nesse controller, que vai ser barra API barra movimentações. Nosso SL4J aqui para a gente trabalhar com os nossos logs. E nosso required arg constructor para a gente fazer a nossa injeção de dependência aqui do nosso controller. Então, aqui o que a gente vai fazer? Como a gente está utilizando movimentação service, o que acontece? Movimentação controller, a gente também vai ter um service somente para um service aqui para o nosso controller, né? Então a gente vai precisar criar esse movimentação service aqui, beleza? Então o que acontece? A gente está fazendo a injeção de dependência via esse required arg construtor aqui, só para relembrar vocês, que aqui, como a gente está usando essa notação do Lombok, ele está criando um construtor aqui, um construtor com argumentos, e entre os argumentos desse construtor está esse service, e aí quando ele inicia a aplicação, o Spring gerencia isso para mim e cria uma instância para esse nosso service aqui, só para a gente relembrar isso. Beleza? Então aqui a gente vai ter o nosso movimentação service, e dentro desse controller a gente vai ter dois métodos. O primeiro método é o que a gente já tinha construído, é o depositar. Então eu vou pegar ele aqui, o depositar, que está lá no nosso conta controller, está aqui o nosso método de depositar, né, onde ficam
permite com que a gente faça a operação de depósito em uma conta. Então aqui eu vou fazer as devidas importações, né? Como a gente está criando, como eu comentei com vocês, a gente está fazendo um depósito. Quando a gente faz um depósito, a gente registra uma nova movimentação. Só para voltar aqui no nosso diagrama aqui, cadê? Esse aqui. Então, quando a gente faz um depósito, a gente registra uma movimentação do tipo depósito. Então, a gente precisa utilizar um post, né? A gente está criando os recursos como eu comentei. E aí, já vou fazer o seguinte, eu já vou vir aqui no meu conta controller, eu vou deletar aqui esse método, né? Depositar, porque não faz mais sentido ele estar aqui. Então, vou voltar aqui na minha movimentação controller. Voltar aqui no meu movimentação controller. Então, a gente vai aqui, nosso tipo de retorno, né? É um objeto. Aqui, depositar, né? O nome do nosso método. Como a gente está recebendo parâmetros ali da nossa requisição, a gente está usando aqui o @requestBody. E aí, para essa movimentação aqui de depositar, a gente tem o nosso DTO, né? Depósito DTO, deixa eu ver. Então, a gente tem o nosso depósito conta DTO, que a gente já tinha criado. Aqui, beleza? Então, praticamente é a mesma coisa do que a gente tinha feito lá em conta corrente. Então, aqui o nosso log aqui, dizendo que é uma requisição para REST para depositar saldo na conta. Aqui é o objeto que eu quero logar. Então, o que acontece? Se a gente for ver aqui, agora a gente está... Não, já estava retornando, né? Então, a gente continua retornando a nossa movimentação DTO, só que agora, em vez de chamar o nosso conta corrente service, a gente está chamando o nosso movimentação service, que nesse movimentação service, ele tem um método depositar, que ele é responsável por fazer o depósito na conta do nosso cliente. Então, aqui o nosso tipo de retorno, né? Estou retornando aqui, se der tudo certo lá no depósito, a gente vai retornar um status code ok. E aqui no body eu vou mandar o meu objeto ali da minha requisição. Beleza? Então agora a gente vai fazer a criação do nosso movimentação service. A gente vem aqui em service. Deixa eu pegar aqui o meu movimentação service pra gente. Construir ele aqui. Então aqui já vai sumir, né? A gente já importa aqui logo. Então, movimentação service, que é responsável pelas nossas regras de negócio. Então, a gente vai colocar aqui as nossas notações aqui, padrão também, para os nossos service. O @service, para ser um bin gerenciado pelo Spring Boot. E o require arg construtor, que eu já comentei lá no controller para aquele service. Beleza? E aqui, o nosso movimentação service, para a gente poder fazer a implementação das regras de negócio dele, a gente depende de outras duas classes, que seriam essas. A gente depende de dois repositórios, que são o de conta corrente e o de movimentação. Porque se a gente for ver aqui, deixa eu abrir aqui, se a gente for ver aqui no nosso diagrama, quando a gente salva uma movimentação, a gente também salva uma conta corrente. Então a gente precisa registrar no banco de dados essas duas operações e por isso que a gente precisa do repositório dos dois aqui. Então, já vou adicionar aqui esses meus dois repositórios. Então, ver aqui, conta corrente server, conta corrente repository, movimentação repository. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Queria ver se estava atrapalhando aqui o código. A minha imagem, beleza. Então aqui a gente tem o nosso método de depositar. Então eu vou pegar aquele método, o mesmo método, né, que estava lá no conta corrente, eu vou adicionar ele aqui. Então já deixa eu vir aqui no meu service de conta corrente service e o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu depositar aqui, ó, ele nem está mais sendo usado. Então, se ele não está sendo usado, não faz sentido estar ele aqui. Então, eu vou remover.
esse meu depositar está aqui. Deixa eu ver se a minha movimentação repositório está sendo usado. Salvar a movimentação bancária, também não estou usando, então posso tirar daqui. Então, agora eu já posso fazer a remoção aqui desse movimentação repository, porque ele não tem nenhuma interação com o meu conta corrente aqui. Então, voltando aqui no meu service, o nosso depositar agora está aqui em movimentação service. Então, só para relembrar aqui, ele tem um retorno, né? Ele retorna um optional ali do Java. Movimentação DTO, né? A gente está retornando essa movimentação DTO aqui, fazer as devidas importações. Aqui eu estou recebendo, quando eu faço a solicitação do depósito, eu recebo um depósito conta DTO, né? Aqui o número da conta, eu estou pegando aqui desse meu DTO, o valor do meu depósito, e aí o que acontece? Eu fiz algumas refatorações também nesse meu método, então ele não está exatamente igual como estava aqui. Aqui, deixa eu até voltar aqui só para a gente ver algumas coisas que... Salvar a movimentação bancária, né? Depositar, né? Então, depositar estava aqui, ó. Se a gente for comparar aqui, deixa eu abrir aqui uma janela do lado da outra. Movimentação service. Então, o meu depositar, esse aqui como estava e esse aqui como está. Não, deixa eu abrir esse outro formato aqui que fica melhor. Então aqui meu depositar estava assim, né, o de baixo. Aqui, então eu já adicionava o saldo, né, pegava a minha entidade, ele já adicionava o saldo, que era o valor daquele depósito, e o meu conta corrente ia lá e salvava, né, fazia as atualizações nessa minha entidade, né, conta corrente, depois eu fazia o registro ali da movimentação bancária. Só que eu decidi fazer uma mudança aqui, né? Deixei dentro desse método aqui, atualizar o saldo positivo aqui para o meu depositar. Então é importante que vocês façam essa refatoração, né? No projeto de vocês, para que fique bem alinhado aqui com o que eu fiz. Mas eu vou explicar aqui o que eu fiz, aí vocês façam os ajustes no projeto de vocês, ou se vocês quiserem podem ir olhar lá no meu GitHub também, beleza? Então aqui, voltando aqui para o nosso depositar, então deixa eu deletar aqui, salvar a movimentação bancária. Movimentação repository. Então aqui não está sendo mais usada, aproveitar para remover tudo isso aqui que não está mais sendo usado aqui, né, para não ficar poluindo o nosso código. Então bora lá. Então o nosso depósito está aqui, peguei os valores do número da conta, o valor do depósito aqui do nosso DTO. Eu estou aqui adicionando minha conta corrente, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma atualização de saldo nessa conta corrente, só que é uma atualização de saldo positivo na minha conta. A gente vai ver mais para frente que eu decidi isolar essa operação aqui de atualização de saldo positivo na conta, porque a gente vai utilizar no momento de transferência entre conta. É uma operação parecida, né? Então em transferência a gente vai fazer esse mesmo processo aqui. Então, como estava dentro da classe de depósito essa operação, né, eu decidi deixar dentro de um método para me reaproveitar essa lógica que eu tinha feito aqui. Então, eu chamei aqui um atualizar saldo positivo conta, em que eu recebo o número da conta e o valor do depósito, né, que é o valor que eu quero adicionar naquela conta. Então, eu vou pegar aqui o meu método de atualizar saldo positivo na conta. Vou adicionar ele aqui embaixo, que é a primeira chamada que eu estou fazendo, né?
Então, se a gente for ver aqui agora, bora ver o que tem no meu atualizar saldo positivo conta. Então, ele vai me retornar uma conta corrente, porque, como a gente pode ver, a gente está fazendo uma atualização de saldo nessa conta e eu quero ver os valores que estão nessa conta agora. Então, eu estou recebendo aqui o meu número da conta, que é do tipo integer, e o valor do depósito, que é do tipo big decimal. Então, eu estou pegando aqui a minha conta corrente, estou declarando ela aqui, que aí eu vou trabalhar com ela. E o que eu estou fazendo? Eu estou obtendo uma conta corrente, né? A partir do número da conta que eu informar. Então, eu quero retornar essa minha conta do meu banco de dados. Então, isso daqui eu deixei separado também em um outro método. Deixa eu pegar aqui. Em que esse método faz o seguinte. Então, eu vou deixar ele aqui embaixo. Meu obter conta. Então, estou obtendo minha conta pelo número da conta. Beleza? Então, aqui, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou retornando uma conta corrente, porque o que eu quero obter é uma conta corrente, a partir do número da conta, que ele é do tipo integer. E aí, agora, eu estou fazendo a busca dessa minha conta, né, pelo número da conta no meu banco de dados. Então, esse método aqui a gente já tinha feito a implementação, né, obter conta pelo número da conta. Então, eu estou criando aqui uma variável conta entity, que é do tipo conta corrente. Estou chamando o meu repository, conta corrente repository. Estou obtendo o número da conta. Caso eu não encontre essa conta no meu banco de dados, né, or else aqui, caso eu não encontre, eu vou lançar uma exceção. Que exceção é essa? Então, eu estou lançando uma exceção aqui, estou usando aqui esse recurso aqui do Java, né? Mais recente aí, onde eu estou criando aqui um tipo de retorno, onde eu estou lançando uma exceção. Então, throw new object not found exception, que é uma exceção que eu criei, a gente criou, né? Para quando a gente não encontra um objeto aqui na nossa aplicação. Então, eu lanço essa exceção object not found except porque ele não encontrou a conta. A mensagem que eu quero que retorne, conta não encontrada para o número, e é esse número que foi informado aqui. Então, se a gente for ver esse object not found except, a gente já tem ele aqui no nosso projeto. E exatamente é esse aqui que está dentro do nosso exception. E aí, quando essa exceção foi lançada, como a gente criou um handler, né, o ouvinte ali de exceção, quando essa exceção for lançada, ele vai me retornar isso aqui lá para o meu controle também e vai montar a resposta da minha exceção de acordo com o objeto que nós definimos lá na nossa exceção. Então, object not found except, conta não encontrada. Mas se ele encontrar, aí ele não vai cair aqui e vai me retornar essa minha conta entity. Então, voltando aqui, eu vou conseguir obter minha conta. Então, eu pego essa minha conta, eu adiciono saldo nessa conta, que é aquela operação que a gente já tinha feito, né? Aqui, lembrando que a gente decidiu não trabalhar mais com classes anêmicas, a gente decidiu agora trabalhar com classes ricas, que são classes onde elas não têm somente getters e setters, né? Esse é um princípio aí do DDD, onde eles pregam que a gente precisa criar classes ricas, onde se a gente tem alguma regra de negócio, né, que depende somente dos atributos da classe, essa regra de negócio não tem que ficar em um service, não tem que ficar separado, não tem que ficar em outro lugar. Tem que ficar dentro da classe que pertence àqueles atributos. Por exemplo, a gente tem uma conta corrente, a gente quer fazer uma atualização de um saldo em uma conta. Esse saldo, ele é um atributo de conta. Então, se eu vou aumentar o saldo dessa conta, não tem por que eu deixar essa operação no meu service. Eu posso deixar essa operação aqui dentro do meu conta corrente e fazer essa atualização aqui, como a gente pode ver. Como eu já tinha comentado com vocês aqui, eu pego o saldo e adiciono um novo saldo para essa minha conta. Então, isso daí a gente cria mais valor para nossas classes, né? E a gente deixa nossas classes mais ricas. E isso acaba sendo bastante interessante. A gente pode reaproveitar isso em outros lugares também, a gente pode ajudar nos nossos testes. Então, quando a gente for ver mais para frente testes unitários, a gente consegue testar melhor o que a gente está fazendo.
Então, eu adicionei um saldo nessa conta, eu venho aqui e eu salvo agora, né? A gente vai salva, a gente está atualizando, na verdade, essa nossa conta aqui e retorna essa conta aqui. Então, a gente já cumpriu com o que o método falou que era para a gente fazer, atualizar saldo positivo. Por que saldo positivo? Porque a gente está adicionando um novo saldo na nossa conta. Então, a gente fez a atualização do nosso saldo. Agora, o que a gente precisa? Aqui a gente precisa registrar essa nossa movimentação bancária, né? Porque a gente fez um depósito, a gente precisa registrar essa movimentação. Então eu pego aqui minha movimentação DTO, declaro ele aqui e chamo esse meu método aqui salvar movimentação bancária, que ele está recebendo o valor do depósito, ele está recebendo a nossa conta e o tipo de operação que a gente está fazendo aqui. Então, uma coisa que é importante quando a gente está falando de clean code, quando a gente quer isolar a nossa lógica ali em métodos, a recomendação é que a gente tenha dentro os argumentos do método, a recomendação é que seja passado somente um argumento ou dois. O ideal é dois, no máximo 3. Então, se a gente está passando mais de 3 argumentos por método, a gente já tem que ficar de olho nisso, beleza? Então aqui eu estou passando aqui, acabei de ver inclusive até uma forma da gente melhorar esse meu método aqui, em vez de passar 3 argumentos, da gente passar 2, mas deixa eu fazer primeiro do fluxo que eu estava seguindo aqui, depois a gente faz desse outro jeito que eu pensei. Então aqui a gente vai salvar essa nossa movimentação aqui. Então já tenho um método que faz isso daqui pra gente. Eu vou adicionar aqui embaixo. Como ele é o último recurso, eu vou adicionar ele aqui no final. Até uma dica do Clean Code também pra gente organizar, né? As nossas chamadas do nosso método. A gente tenta seguir a ordem que está aqui. Então o meu salvar a movimentação vai ficar agora aqui para o final, né? Salvar a movimentação bancária. Então, no meu salvar movimentação bancária, eu estou recebendo o valor, que foi o valor do depósito. Eu estou recebendo a minha conta corrente, que sofreu, né, a atualização, e o tipo de movimentação. Então, aqui esse tipo de movimentação é um menu que a gente já tinha definido, né? Tipo de movimentação, só estou importando ele aqui. Eu estou declarando uma variável aqui do tipo movimentação. Isso daqui a gente pode mudar para ser um var, né? Então aqui vai ser movimentação entity, estou criando uma variável do tipo movimentação entity, em que ele vai receber essa minha movimentação. Só ver uma coisa aqui. Movimentação, beleza. Então aqui eu estou recebendo uma movimentação que é a movimentação que eu quero salvar no banco de dados. Então eu isolei, né, a construção desse objeto dentro desse método que eu chamei de builder movimentação. Deixa eu só ver uma coisa aqui, builder movimentação, valor. Não, realmente a gente vai ter que deixar desse jeito aqui, que tá aqui, beleza. Então vou pegar esse meu builder movimentação aqui. Beleza. Então aqui, builder movimentação, onde eu estou passando o valor da movimentação, a conta que sofreu aquela movimentação e o tipo de movimentação, que no nosso caso aqui, para esse caso específico é o depósito. E aí o que é legal é que esse salvar a movimentação bancária, ele vai servir tanto para o depósito quanto para o saque. Então aqui, meu movimentação, então eu estou criando aqui essa minha movimentação aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, está como estático, eu não quero que seja estático. Eu vou mudar aqui porque quando a gente trabalha com estático, né, no Java, a gente acaba garantindo que aqueles valores, eles vão ficar salvos ali na memória, então não tem por que deixar esses valores salvos na nossa memória aqui. Então estou criando um método builder movimentação que vai retornar um objeto do tipo movimentação, que está recebendo o valor, que é do tipo Big Decimal, conta entity, que é do tipo conta corrente, e o tipo de movimentação,
que é do tipo movimentação menu. Então, estou declarando aqui meu movimentação entity, que é igual a movimentação.builder. A gente está criando ali um construtor, né, de objeto, utilizando esse padrão de projeto aqui, builder, onde eu estou passando um valor, que é o valor que eu informei, o tipo de movimentação, aqui, o tipo de movimentação, que é do tipo que eu especifiquei lá, que é, no caso aqui vai ser depósito, e a conta que sofreu essas alterações. Aí eu retorno aqui do um ponto build para ele fazer a construção desse meu objeto aqui. Lembrando que esse builder é do Lombok, tá? Então é o Lombok que já facilita isso aqui pra gente. Então a partir do momento que eu passo esses valores aqui, agora eu posso retornar aqui o meu objeto, aqui, o meu movimentação entity. Então aqui a gente já construiu o nosso objeto. Eu chamo o meu movimentação repository e eu salvo essa movimentação, né? Eu registro essa minha movimentação aqui. Agora, eu estou criando aqui, eu já vou criar um build para movimentação DTO. Então, isso daqui a gente poderia deixar isolado também no método, que nem como a gente fez aqui, mas para facilitar a nossa vida a gente pode fazer o seguinte. Vou tirar esse retorno aqui. Então aqui eu vou fazer um build return movimentação builder retorne movimentação builder retorne na verdade movimentação dto.builder e aí eu passo os valores de entity para o meu movimentação DTO. Uma forma que a gente pode fazer para não ter mais esse trabalho aqui de ficar passando esses campos manualmente é utilizando o MapStruct, que a gente vai ver que a gente já não vai mais precisar fazer dessa forma aqui, né? Mas eu vou mostrar mais para frente aqui para vocês. Então aqui eu estou chamando o meu movimentação DTO, então eu estou chamando o build, né? Então estou passando os valores da minha movimentação entity para ele, como por exemplo o ID daquela movimentação, o ID daquela conta corrente, o tipo de movimentação, né? O tipo de movimentação aqui que a gente está registrando e o valor dessa movimentação. E aí eu retorno isso agora para ali o meu controller. Então fiz salvei a movimentação aqui e aí eu estou retornando essa minha movimentação bancária aqui que eu defini que ela é um retorno do tipo optional, né? Ali para a gente evitar problemas no point exception. Então, o nosso método de depósito aqui agora está ok, né? Da nossa movimentação. Agora a gente pode testar, ver se vai dar tudo certo aqui. Bora ver se vai funcionar conforme a gente esperou aí depois de ter feito essa movimentação aí. Ah, lembrando uma coisa que eu acabei não comentando com vocês, a gente teve um problema anteriormente, em que estava acontecendo um problema na hora da gente subir a aplicação. E o que eu fiz para resolver esse problema? Eu deletei o banco de dados, que era um problema que estava relacionado à chave estrangeira. Eu deletei o meu banco e recriei de novo, né? Deletei, na verdade, as tabelas do meu banco e aí eu recriei de novo quando eu subi a aplicação ali e funcionou corretamente. Se era algum problema relacionado à chave estrangeira, provavelmente aconteceu por conta das atualizações que a gente foi fazendo no código ali e depois a aplicação identificou, né? Que tinha feito alguma atualização e ficou alguma coisa fora do padrão. Então aqui eu vou iniciar minha aplicação aqui, conta corrente. Deixa eu abrir aqui o meu Postman para a gente testar aqui já esse nosso método de depósito, que agora está em movimentações, não está mais em conta corrente. Esperar aqui o Postman abrir. Aqui ele vai ficar falando do Kafka, né, que ele não conseguiu se conectar no cluster do Kafka, só que é porque eu não subi o serviço do Kafka. Eu deixei em pé aqui somente eu deixei somente em pé
o nosso banco de dados. O Kafka eu não subi porque a gente não está usando agora, não faz sentido a gente ficar consumindo assim os nossos recursos sem necessidade. Então já consegui abrir aqui o Postman. Deixa eu aumentar aqui para vocês, beleza? Então, vamos aqui. Primeiro a gente precisa, vamos ver quais são os clientes que a gente tem aqui. Vou vir, meu endpoint de cliente está fora, tá? Eu não quero subir ele agora, então eu vou olhar aqui direto no banco de dados. Então deixa eu abrir aqui meu DB Browser, né? Deixa eu fazer uma consulta aqui na minha tabela de cliente. Select asterisco from, acho que aqui eu tenho que selecionar o esquema, né? É o public, beleza, select asterisco from cliente, que eu quero ver os clientes que já tem registrado na nossa base de dados, que eu quero pegar o CPF dele. Minha senha Postgres. Então vou fazer a conexão aqui. Então vou pegar esse cliente aqui que já tem esse CPF aqui cadastrado. Não precisar cadastrar um outro cliente. Beleza? Então deixa eu abrir o Postman aqui. Então aqui no nosso microserviço de contas, né? Lembra que a gente criou uma pasta que eu isolei também as pastas. Então tudo que estava relacionado somente ao endpoint de contas, eu criei uma pasta e coloquei os endpoints ali de conta dentro dessa pasta. E de movimentações, tudo que está relacionado a movimentações, eu coloquei aqui dentro dessa pasta de movimentações. Então eu vou aqui obter o meu cliente aqui, eu quero obter as informações desse cliente que já está cadastrado, porque eu sei que ele já tem uma conta aqui, ó. Então o número da conta desse cliente é 6839, ele já está com saldo de R$30. Agora o que a gente vai fazer? Aqui em movimentações a gente vai adicionar um novo saldo nessa conta, né? Quem dera que eu pudesse adicionar com facilidade assim na minha conta. Mas enfim, então eu vou adicionar agora R$30, ele já estava com 60. Então eu vou adicionar aqui, bora ver se vai dar tudo certo. Opa! ID da movimentação, se gerou a ID da movimentação, deu tudo certo. Mas bora fazer melhor, eu vou parar a aplicação. Eu gosto de fazer assim para a gente vendo o fluxo, né? O que está sendo chamado aqui? Vamos subir como um debug. Então aqui movimentação, eu vou vir aqui em depositar, vou vir aqui atualizar o saldo da conta, em atualizar o saldo da conta, deixa eu vir aqui, adicionar o saldo da conta. Depois que a gente atualizar o saldo da conta, a gente vai salvar essa movimentação. A gente vai salvar essa movimentação. Beleza. Para não prolongar muito o nosso debug aqui. Então, vou vir aqui, bora ver se já foi adicionado o saldo, né? A gente aproveita para consultar aqui, obter conta de um cliente. Então, para aquele cliente, se eu quiser, eu quero ver a conta dele, como é que tá? Obter conta de um cliente. Deixa eu ver se travou em algum... não, tá subindo, não. Deixa eu ver, porque ele não conseguiu retornar. Conta de cliente, tá, esse aqui eu não quero agora. Build conta corrente, também não. Também não. Só quero ver, então aqui ó, saldo, a gente tinha R$30, agora a gente já tem R$60. Agora adicionar mais um saldo aqui, né? Depositar saldo, vou adicionar mais 232.
R$ 232. Então eu vou vir aqui, vou mandar requisição, beleza, então já veio aqui, ó, então já entrou no nosso método de depositar no serve, ele vai fazer uma atualização no saldo, bora entrar lá nesse método de atualização do saldo, então o valor aqui, ó, o valor do depósito é esse aqui, 232. Se a gente for ver na nossa conta, bora ver quanto é que está aqui, o saldo nessa conta, ó, acho que já fez a atualização já, então por isso já está com um novo valor, mas enfim, a gente sabe que está funcionando e aqui a gente vem e registra a nossa movimentação aqui. Então agora a gente viu, né, que deu tudo certo aí, essa nossa primeira refatoração, adicionei 232, vou vir aqui obter conta do cliente, vou ver quanto é que esse cara tem, ó, o saldo dele já aumentou. A gente viu aqui um caso de uma exceção, né, que pode ser lançada. O que acontece? Bora tentar depositar um saldo, vou fazer um depósito em uma conta, deixa eu ver aqui, deixa eu só ver como é que está o método. Depositar, para cair naquela exceção, atualizar saldo positivo, tá, obter conta. Então eu vou tentar fazer um depósito para essa conta aqui, que eu sei que é uma conta que não existe. Vou vir aqui, opa, deu status code no 404, lembrando que 404 é recurso não encontrado, né? A gente tentou fazer consultar algo no banco, tentou consultar algo no banco, esse recurso não existe. E aí retornou a mensagem para a gente, ó, conta não encontrada para esse número, porque realmente essa conta não existe. Mas se tentar para essa conta aqui, vai dar tudo certo, porque a gente sabe que é uma conta que existe. Então beleza, a gente já sabe que o nosso depósito aqui está funcionando com sucesso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a refatoração do nosso listar contas, que estava com aquele loop infinito que a gente comentou. Beleza, então vou vir aqui obter contas. Agora a gente vai fazer o obter contas retornar um DTO. Então, eu vou fechar o Postman aqui para não ficar consumindo muito minha memória. Aqui, então vamos voltar aqui para o nosso conta corrente controller. Conta corrente controller. Beleza. Então nosso conta corrente controller agora ele não vai mais retornar esse retorno aí. Ele vai retornar agora uma lista de conta corrente DTO, que inclusive a gente já tinha até criado esse DTO aqui, ó, ID, número da agência, número da conta e saldo, mas a gente não estava utilizando ele. Deixa eu ver se eu mudei alguma coisa, beleza, não mudei nada. Então a gente não estava utilizando esse DTO. Mas será que só essa alteração já é o suficiente aqui para o nosso conta corrente controller, né? Será que só isso já é o suficiente? Não, porque aqui no meu obter contas ele está retornando um objeto do tipo entidade. Então bora ver aqui, deixa eu entrar aqui no meu conta corrente service, no meu obter contas, Então bora vir aqui, ó. E aí se a gente for ver aqui, ó, ele está retornando uma lista, né? Uma lista do tipo conta corrente DTO. A gente poderia fazer essa conversão de entidade para DTO utilizando aí o recurso do Java, né? O stream, onde a gente poderia percorrer esse stream. Deixa eu mostrar para vocês aqui como ficaria. Deixa eu ver aqui. Então agora a gente já não dá mais esse retorno aqui. Como seria utilizando aqui o Java? A gente percorreria a nossa lista aqui, conta corrente repository find all, né? A gente pegaria os dados dessa lista e a gente utilizaria o string ali para percorrer essa nossa lista. E aí a gente daria um string.map, porque o que a gente vai estar fazendo? A gente quer trabalhar com elementos que estão dentro dessa lista aqui.
de contas. Então eu declaro aqui um objeto. Esse map aqui ele serve também para a gente converter objetos de um tipo para o outro. A gente pode trabalhar com esse objeto. Então a gente está percorrendo uma lista de contas e aí é como se fosse um for each ali, né? Para cada conta que eu encontrar aqui, no caso esse objeto aqui, ó, do tipo conta corrente, para cada conta corrente que eu encontrar, faça o que estiver dentro dessa minha chaves aqui, que é o seguinte: crie um conta corrente DTO, pegue aquele recurso, lembra que a gente estava utilizando o bins úteis para copiar propriedades de um objeto e converter para outro. Então estou copiando as propriedades do meu conta corrente e convertendo para a conta corrente DTO. Como os nomes são iguais, isso funciona bacana. Mas agora pense num cenário onde esses nomes eles são diferentes, né? Como que a gente poderia fazer isso? Seria bem complexo. Então retorno aqui meu conta corrente DTO e eu retorno aqui um objeto do tipo list. É collector list. Deixa eu ver agora aqui por que está dando erro. Return list, obter contas. Beleza. E aí o meu retorno seria o seguinte. Seria isso aqui mesmo. Deixa eu só ver aqui se tem que mudar alguma coisa. Ah, tá. E aqui o meu retorno é um conta corrente DTO, né? Já não é mais aquela classe de entidade. Então vou vir aqui, deixa eu parar a minha aplicação, vou colocar um debug aqui só para a gente ver o que está rolando aqui e aqui. Então bora esperar subir aqui. A gente vai testar aqui pelo nosso RESTful Tool, em vez de utilizar aqui o Postman, né? Porque não quero ficar consumindo muito minha memória aqui. Vou esperar iniciar aqui que a gente já vê se isso daqui já resolveu o nosso problema daquela recursão infinita. Está iniciando aqui a aplicação. Se conectou no Postgres. Beleza. Então vou ver aqui, vou abrir o RESTful Tools aqui. Agora eu vou chamar esse meu obter contas, que é aquele que estava com problema. Eu vou mudar a porta aqui 8081. Deixa eu só subir aqui para ficar melhor de ver. Então, vim aqui, chamei meu obter contas. Bora ver o que está rolando. Ó. Eu retorno aqui, eu tenho uma lista de contas aqui que a gente está trabalhando. E aí eu estou pegando, ó, para cada uma daquela conta que eu falei que é semelhante ao for each. Aqui, ó, meu C, ó, eu estou instanciando um objeto do tipo conta. Para cada um dessas contas eu copio as minhas propriedades de conta para a conta corrente DTO. Se a gente for ver, ó, conta corrente DTO, ele ainda nem foi instanciado, mas ele vai ser instanciado aqui. Então meu conta corrente DTO foi instanciado, mas ele não tem nenhum valor ainda, ó, tá tudo nulo. E aí eu vou copiar as propriedades do meu conta para o meu conta corrente DTO. Então aqui, ó, já estou com os valores copiados, ó. A gente já pode ver que os valores já saíram ali, não saíram, foram só copiados de propriedade para a conta corrente DTO. Beleza? Então agora ele vai fazer isso. Se tivesse várias contas, ele iria fazer isso para todas as contas que tivessem aqui na nossa aplicação. Então se a gente for ver agora aqui o nosso retorno, ele deu esse problema aqui, geralmente é quando a gente está utilizando o debug e demora para nos dar um retorno. Então aqui, ó, problema resolvido, né? A gente já acabou com aquele loop infinito ali, de onde uma conta referenciava movimentações e movimentações referenciavam a conta. Então listou nossa conta aqui que já tá ficando cheia aqui já, né? Já estava com R$30 e rapidinho foi para R$524. Então beleza, esse seria um jeito de fazer. Eu vou lá no GitHub, ele está comentado, né? Essa parte aqui. Mas agora a outra forma de fazer isso daqui, como seria? Seria do seguinte jeito.
seria utilizando o map struct. Mas o que é esse map struct? Deixa eu abrir aqui a documentação deles. Existem outras bibliotecas que fazem isso, né? Mas aqui ele diz, ó, mapeamento de Java Bean, o caminho mais fácil. Realmente é muito mais fácil fazer a conversão de objetos utilizando o map struct. Seria algo semelhante ao que a gente fez aqui. Deixa eu ver aqui no depositar. Lá no meu depositar. Cadê? Depositar, projeto, service, movimentação service. Esse processo que a gente fez manual aqui, ó, em que a gente precisou converter movimentação de movimentação entity para movimentação DTO, a gente fez manual aqui. Quem já faria essa implementação aqui, ó, já cuidaria de instanciar, fazer esse build, instanciar o objeto e passar os valores para ele, é essa biblioteca de MapStruct. Ele já faz essa implementação totalmente automática, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Então isso gera uma produtividade assim absurda. Então deixa eu voltar aqui na documentação. Então o que é, né? É um gerador de código que simplifica bastante a implementação de mapeamento entre tipos de BIM Java com base em uma abordagem de convenção sobre configuração. O código de mapeamento gera suas invocações de método simples e, portanto, é rápido, seguro e fácil de entender. Então, como a gente pode ver, ele cuida dessa movimentação para a gente. Aqui, ó, por que utilizar, né? Aplicativo de várias camadas geralmente exigem o mapeamento entre diferentes modelos de objetos, por exemplo, de entidades para DTO. Escrever esse código de mapeamento é uma tarefa tediosa e propensa a erros. Porque aqui a gente viu um cenário muito simples, né? Então a gente está fazendo uma conversão, nesse exemplo que eu dei aqui, do lado da movimentação, que eu já fechei, eram só 5 campos. Mas agora imagina se eu tenho uma entidade ali que eu tenho 50 campos. E eu preciso converter, e é real, cara, isso acontece, eu já peguei um cenário assim. E eu preciso converter de entidade para DTO. Imagina o trabalho ter que fazer isso manualmente, é muito tedioso, é propenso a erros porque você pode esquecer um campo e aí você vai perceber que você esqueceu esse campo só depois. E o pior é que às vezes o nome de um campo na classe de entidade está diferente no DTO e aí você precisa se atentar para isso. E essa biblioteca já cuida de toda essa implementação, né, de fazer esse código que seria manual, ela já faz para a gente. E aí eu vou mostrar para vocês. E aí, então, né, aqui fala como ele funciona, ele é um processador de anotações e tudo. Aqui tem até um exemplo, né? Por exemplo, aqui está a nossa classe carro, aqui tem os atributos dela e a gente quer converter para carro DTO. Deixa eu ver se está tudo igual, car type, deixa eu colocar aqui no inglês, é melhor. Car type, olha aqui, type, city count. Aqui, ó, se a gente for ver, ó, por exemplo, esse campo número de... Deixa eu ver qual é a tradução disso aqui, eu não sei o que é. Bom, enfim, eu não sei o que é esse city aqui, né? Mas se a gente for ver number of seats, é o nome de um campo que está em car. Em DTO, ele já está city count, está diferente. Então, a gente já perceberia que a gente teria que especificar, né, que esses campos estão diferentes na nossa implementação. E aí quando a gente usa o Mapper, é muito simples, basta a gente usar essa interface, criar uma interface, usar essa anotação @Mapper, e aqui dentro dessa implementação, aqui está dizendo que a gente faz aqui, né, cria essa instanciação aqui, Mappers, a gente especifica qual é essa nossa interface, né, qual é o nome do nosso Mapper aqui, a gente chama o Mapper.getMapper e passa a classe do nosso Mapper. Essa classe aqui é onde está a implementação do Mapper, tá? E quem vai gerar isso aqui para a gente não é a gente que faz a implementação dessa classe, é a própria biblioteca. E aí o que a gente faz? A gente usa aqui o @Mapper, essa anotação, em cima de um método da nossa interface, e a gente, abaixo dessa anotação, a gente especifica qual é o meu retorno. Eu quero converter do que para que. Então aqui, eu estou dizendo, né, eu nomeei esse método, o método vocês nomeiam do jeito que vocês querem, mas o que é importante está o tipo de retorno e o que está sendo recebido aqui.
Então eu quero retornar de car para to car DTO, né? Então para isso eu quero receber um objeto carro e eu quero um retorno do tipo carro DTO. E quem vai fazer essa implementação de como vai ser essa conversão já vai ser o Mapper. E aí aqui no nosso, esse source aqui, quando é que a gente usa o nosso source? Vamos supor que eu tenho um campo em que no meu car DTO, no meu in-car, está de um jeito, só que no meu retorno, no meu alvo ali, que é o meu retorno que eu vou ter, ele está diferente. Então aqui, ó, por exemplo, se a gente vier aqui em car, aqui tem number of seats, e lá no meu alvo, que é o car DTO, tá seat count. E aí o que acontece? A biblioteca vai entender que os campos estão diferentes e de onde eu quero pegar e para onde eu quero levar esses valores, e aí ela já vai fazer isso aqui para mim. Aí para a gente utilizar, ó, tem um exemplo aqui, foi criado um teste unitário para facilitar, né, esse teste aqui. Então eu instanciei aqui, criei o meu cenário aqui, onde estou especificando qual é o carro, né, de onde eu quero converter, e aí para quem eu quero converter, né. Então eu chamei aqui meu car DTO, chamei o carmap.stance, e aí eu chamo o meu método ali que é responsável por essa conversão, né, pelo meu map ali, que é o car to car DTO, eu passo o car e ele vai me retornar esse meu DTO aqui, simples, simples, simples. A gente pode ver aqui na comparação que a gente está verificando aqui se ele não é nulo, está verificando os campos, né? Por exemplo, carDTO.getMap é igual a Morris, que é o que eu passei aqui, o getSeatCount é igual a 5, que foi o que eu passei aqui, o type, né, é igual a sedan, que foi o que eu passei aqui também, sim. Então a gente mostra que a gente viu que é muito simples fazer esse processo de conversão aqui, beleza? Então aqui voltando para o nosso projeto aqui, agora a gente vai fazer a implementação do Mapper aqui no nosso projeto. Então como é que a gente vai fazer isso? É muito simples, deixa eu... Primeira coisa, a gente precisa adicionar duas bibliotecas aqui no nosso projeto. Deixa eu só pegar essas bibliotecas aqui no meu build.gradle. MapStruct. É importante que vocês não podem adicionar essa biblioteca em qualquer parte aqui. Eu vou explicar para vocês. Ela precisa ficar depois do Lombok, porque eu adicionei ela antes do Lombok e estava dando um problema onde não estava sendo gerando a implementação. Eu acredito que como o Lombok ele gera os getters e setters para a gente, e esses getters e setters eles são utilizados aqui no MapStruct também, então estava dando um erro, né, na hora de gerar essa implementação, porque ele não estava encontrando o get e setter, porque realmente não tinha sido gerado pelo Lombok. Então eu adiciono aqui independências, essas duas dependências aqui do MapStruct, que é a seguinte, org MapStruct com a versão, né, 1.5.2 final. Então eu adiciono aqui essa dependência que é do tipo implementation e o meu annotation processor, que é esse aqui, ó, org MapStruct processor, tem que ser a mesma versão da minha implementação aqui. Beleza? Então eu vou dar um build aqui no meu projeto para ele reconhecer que eu estou trabalhando com o MapStruct agora. Agora deixa eu ver o que a gente tem que adicionar aqui. A gente precisa adicionar a nossa interface. Vamos adicionar aqui a nossa interface. Deixa eu ver aqui. Eu vou criar um pacote que eu vou chamar de Mapper, onde nesse pacote vai ficar somente os meus Mappers, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Ponto Mapper. Então dentro do meu Mapper, o Mapper que eu vou criar aqui, que a gente vai estar utilizando, é o do conta corrente, né? Então conta corrente Mapper.
É o que a gente vai estar utilizando aqui. Então eu vou estar criando aqui uma interface do tipo conta corrente Maper. Aqui. E aí o que acontece? Essa interface, que é o que eu já mostrei para vocês, né? É aqui que a gente vai colocar o nosso método que vai ser responsável pela nossa conversão. O que é interessante, a gente pode trabalhar com conversões de um objeto para o outro, a gente pode trabalhar com conversões de uma lista para o outro. Então imagina quão mais fácil fica, né, utilizar o Maper aqui. E aí o que acontece? Quando a gente está trabalhando com o Spring Boot, a gente precisa adicionar uma anotação aqui em cima dessa nossa interface do Maper, que é essa anotação aqui, @Maper. E a gente precisa passar como um parâmetro dessa anotação, Maper, peraí que ele ainda não reconheceu, eu acho. Build.grad, acho que deu um erro aqui. Ele ainda não achou aqui o projeto. Ele não conseguiu baixar a dependência, provavelmente algum erro que está aqui, deixa eu ver. Coloca aqui retorno null, né? Só para Ctrl Alt L para editar, só para não quebrar meu build aqui. Então eu vou vir aqui no Gradle, vou atualizar aqui para ele fazer o download dessa minha dependência. Senão a gente não vai conseguir usar, mas ele está dando algum problema aqui. Still exist annotation process. Tá, acho que é por conta dessa outra annotation process do Lombok, ainda bem que apareceu esse erro aqui, senão já ia deixar batida essa organização aqui, que ele tem que ficar embaixo dessa annotation process do Lombok aqui também. Então, bora fazer o build aqui. Será que pode estar errado? Deixa eu apagar a pasta build, bora ver se funciona. Esse é o problema com o map struct. Deixa eu tirar aqui, bora ver se agora faz o build. Se não fizer, a gente sabe que é algum outro problema, né? Então, bora ver aqui. Conta corrente, build generated source annotation process. O code é bem que aula, conta corrente, build. Deixa eu ver aqui o que pode ser. Tá gerando esse problema aqui. Existir depois de remover. Deixa eu ver se o clean build aqui funciona. Aparentemente, pelo menos o build deu certo. Deixa eu tentar adicionar de novo aqui essa lib. Bora ver se ele ainda vai dar o mesmo erro. Deixa eu parar aqui a aplicação, né?
Não faz sentido a aplicação tá de pé aqui. Continua o mesmo erro. Deixa eu ver se eu adicionei mais alguma coisa. Acho que tem mais uma coisa aqui que precisa adicionar. Configuration. Annotation process. Repository. Dependência. Aparentemente está tudo ok. Bom, o Maple a gente não está mais usando aqui, né? Tá falando com algum problema aqui. Annotation process. Java main. Deixa eu só ver o que pode ser esse erro aqui. Tá acontecendo. Fazer o seguinte, vou deletar essa pasta aqui, .gradle, que é uma pasta temporária, né? Ela é sempre gerada quando a gente baixa as dependências aqui, faz o clean build. Eu vou deletar essa pasta aqui, build também. Vou tentar agora fazer um clean build de novo. Agora ver se ele vai baixar, né, as dependências aqui do MapStuxt. Vamos ver aqui, build.gradle, tá aqui o MapStuxt. Até agora parece que vai dar certo. Bom, pelo menos fez o build, né? Agora bora ver aqui se já está importando esse Maper aqui. Não importou. É, galera, às vezes acontecem as coisas que a gente não sabe por quê.
estava funcionando, arroba build, será ignorado. Que aqui no meu build.gradle que não é essa dependência aqui. Então é porque ele ainda não baixou, né, meu map structure aqui. Deixa eu comentar de novo, atualizar aqui. Bom, pelo que eu estou entendendo aqui, né, o problema está relacionado à configuração aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse ponto .idea aqui, que é um diretório gerado aqui pelo próprio IntelliJ. Vou fechar aqui meu projeto, close project, e eu vou abrir ele de novo, que aí ele vai criar essas configurações de novo aí. Então eu vou vir aqui, open, pegar meu projeto, aulas, conta corrente, build.gradle, open as a project, e eu vou abrir ele de novo aqui para ver se esse problema vai ser resolvido. Esperar iniciar aqui. Fez o build. Deixa eu ver se não está nenhum erro, que às vezes eu abro o projeto e aí do nada começa a ficar, não conseguir reconhecer algumas dependências, reconhecer até as próprias classes do projeto aqui. Então, bora ver aqui o build.gradle. Ver se ainda está com o mesmo problema aqui. Bom, esse build foi com sucesso. Agora bora ver com a gente
Adicionando aqui a implementação do Lombok ou do MapStruct. Ainda vai dar o mesmo problema. Parece que não, né? Parece que não. Vou voltar aqui no Maper, deixa eu ver se eu consigo importar agora. Então agora ele está encontrando a nossa classe aqui do MapStruct. E o que acontece? Por algum problema, não sei motivo específico, a minha ideia ela pegou uma referência antiga de configuração e aí o IntelliJ ele tem uma pasta .id onde fica todas as configurações do IntelliJ para facilitar. Por exemplo, quando você abre o IntelliJ já tem algumas coisas que você já está acostumado a utilizar, ele deixa, digamos que armazenado em memória. E aí então eu deletei essa pasta e aí agora voltou a funcionar. Então voltando aqui para o nosso Maper, aqui, deixa eu só abrir aqui o que eu tenho aqui para a gente se basear nele. Então aqui no nosso Maper a gente usa essa notação @Maper que precisa ser do MapStruct, é importante vocês se atentarem para isso. Dentro dele tem um parâmetro que se chama Component Model. Para que serve esse parâmetro? É que a gente precisa passar para ele esse valor aqui, ó, Spring, porque a gente está dizendo que quem vai gerenciar para a gente essa interface, né? Que vai ser responsável por declarar o mapeamento dessa interface aqui é o Spring. Então ele que vai gerenciar para a gente a classe que vai ser instanciada, ele que vai facilitar para a gente o processo de utilizar aqui o MapStruct. Então é importante a gente ter isso aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a criação, né, do nosso método que vai converter a minha lista de contas, ou converter lista de conta para conta corrente DTO. Deixa eu só aumentar a tela aqui para ficar melhor para a gente visualizar aqui. E aí eu vou comentar aqui como é que ele funciona. E aí um ponto de atenção que vocês precisam ter também quando vocês forem utilizar. Então beleza. Então aqui eu estou criando uma lista, né? Eu quero converter de conta corrente para conta corrente DTO. Então daqui para cá. Então eu criei um método que eu chamei toLista conta corrente, chamei de toLista conta corrente, que é para a lista conta corrente DTO, né? Eu estou dizendo que é um para a conta corrente DTO, pode ser qualquer nome. E aí o MapStruct vai entender, eu quero converter do que? Eu quero converter de conta corrente aqui, onde eu recebo uma lista de contas correntes, para cá, para a lista de conta corrente DTO. Então ele entende não pelo nome do método, mas sim pelo que está sendo passado aqui no argumento do método e pelo meu tipo de retorno. Beleza. Agora, será que eu já consigo utilizar esse método? Como é que eu faria para mim poder utilizar esse método? Eu viria aqui no meu service, cara, é muito simples, isso aqui é muito simples mesmo. Deixa eu voltar aqui no meu conta corrente controller. No meu conta corrente controller a gente precisa criar uma referência aqui para esse nosso Maper. Aqui no nosso service, a gente precisa declarar esse Maper que a gente está utilizando. Então eu venho aqui, eu declaro aqui, ó, eu declaro o meu conta corrente Maper. Aqui no meu conta corrente service, declaro o meu conta corrente Maper. E aí, qual é o valor que eu estou passando para ele? Eu estou chamando o meu Mapers. Esse Mapers aqui, ele é do MapStructure.getMaper. Aí o MapStructure ele vai entender que eu estou querendo carregar a implementação
para esse map aqui, né, que vai fazer a conversão desse meu método aqui. E aí vai carregar a implementação desse meu conta corrente Mapper, que está nessa classe conta corrente Mapper aqui. Só que essa classe conta corrente Mapper, ó, se a gente tenta vir aqui, ó, ela é uma interface. Como é que eu faço para acessar a implementação dela? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não consigo acessar a implementação, provavelmente é porque ainda não foi gerada, né? Então o MapStruct vai gerar essa implementação para a gente. Quando ele gera, fica dentro aqui de Build, Generate Sources, Annotation Process. E ainda não foi gerado. Como é que a gente faz para gerar a implementação dessa classe? A gente precisa vir aqui, a gente precisa dar um clean build. Ou um clean build no caso do Gradle, ou um clean install no caso do Maven. Então vem aqui, ó, Gradle, do clean build. E aí, a mesma coisa do Lombok, né? O Lombok, se a gente não fizer esse processo de clean build ou Maven clean, Maven install, não vai ser gerado ali as notações e a gente não vai conseguir utilizar os getters e os setters. Então bora aguardar aqui ele fazer o build pra gente. Bora ver se ele já mudou aqui. Tá gerando aqui pra gente nossa implementação. Então, já finalizou aqui, bora ver se ele atualizou aqui, reload. Bem, beleza, ó. Se a gente for ver aqui, ó, dentro do meu build, que é temporário, né, sempre quando a gente faz o clean build e gera essa pasta, a gente entra aqui em Generated, Sources, Annotation Processor, Java, Main, que é o que foi gerado pelas minhas notações ali. E eu entro aqui nesse meu pacote, ó, br.com.db, que conta corrente Mapper. E aí ele tem uma classe que implementa essa nossa interface que a gente criou, ó. Conta corrente Mapper de implementação, ele implementa conta corrente Mapper. Então ele implementa aqui o conta corrente Mapper. Agora a gente consegue trabalhar com esse Mapper, que ele vai facilitar aqui a nossa vida. Aqui dentro do conta corrente Mapper, olha só, ele tem um toLista conta corrente DTO. Se a gente for ver aqui, aqui ó, ele fez essa implementação, algo semelhante com o que a gente tinha feito. Ele recebe uma lista de contas, verifica se ela é nula, se não for, ele faz o seguinte, percorre, né, aquela minha lista, ó, conta corrente, para cada conta corrente que eu passar, eu adiciono dentro do meu conta corrente DTO. Então, eu percorro essa lista e aí eu preencho ela. Então, aqui, ó, ele está fazendo todo o processo para mim. Então, eu estou passando dados de um para o outro. Então, como a gente pode ver, essa implementação, imagina, olha só o trabalho que deu fazer isso aqui. Percorre a lista, verifica se ela é nula, percorre a lista, adiciona em conta corrente DTO é uma outra lista que a gente tem que percorrer ela, preencher os campos ali. Então, olha o trabalho que a gente teria, né? Agora, imagina isso com 50 campos, o trabalho que isso seria. Então, voltando ao nosso conta corrente service aqui, a gente conseguiu já pegar o Mapper aqui, né? Utilizando esse parâmetro aqui, chamando a classe do Mapper, pegando o get, especificando o nosso Mapper ali, a classe, beleza? Então a gente já não precisa se preocupar com isso daqui. Caso eu queira ver a implementação, basta eu dar um Ctrl Alt com o botão esquerdo do mouse, clico em cima e ele já vai direto para a implementação aqui. Porque se eu der somente o Ctrl e clicar em cima com o botão do mouse, ele vai para a minha interface. Então sempre que você quiser ver uma implementação é Ctrl Alt, botão do mouse. Então aqui, beleza, eu declarei esse map, agora eu posso utilizar esse map. E onde é que eu vou utilizar esse map? Vai ser no nosso obter contas, que é obter contas do cliente, que está retornando nulo, né? Aí agora ele já não vai mais retornar um nulo. O que a gente vai fazer? Eu estou criando
uma lista de contas correntes, ó, lista de conta corrente, aqui que eu chamei de contas correntes de entidade. Estou pegando essa minha lista do banco de dados. E aí, como é que eu vou fazer para fazer essa conversão? Eu chamo o meu retorno, ali eu chamo o meu conta corrente mapper, que eu declarei lá em cima, né? Que eu estou dizendo que eu quero usar esse mapper aqui, do conta corrente mapper. Então aqui, ó, conta corrente mapper, ponto, to lista conta corrente DTO, porque eu quero converter para uma lista de contas correntes DTO. E aí eu passo essa minha conta corrente entidade aqui. Então a gente já consegue ver que é um jeito muito mais simples do que a gente tinha feito, né, anteriormente. Então agora bora testar para ver se isso daqui vai dar certo. Deixa eu chamar aqui meu projeto. E aí fica aqui já como dever para vocês aí criarem um map para a classe de movimentação lá depois. Aqui deixa eu ver aqui nossa movimentação service. Aqui no movimentação service, ó. Então, em vez de fazer esse processo aqui manual, esse build aqui que eu estou convertendo de movimentação índice para movimentação DTO, já fazer utilizando o Mapper. Essa é a missão que eu estou passando aqui para vocês. Então, bora ver aqui no nosso RESTful. Deixa eu chamar aqui o método de movimentação. Ele tem que funcionar do mesmo jeito que estava funcionando lá com a nossa implementação anterior. Na verdade, é o meu conta. Minha listagem de contas aqui. Vou chamar o porta 8081. Listar contas. Aqui, ó. A gente só tem uma conta, então vai listar só uma conta. Ó. Então, listou aqui com sucesso, né? Tá? Se a gente for ver aqui, ele está retornando um DTO ainda, ó. Percorro minhas contas e listo o meu DTO. Então, a gente fez a conversão de objetos utilizando o Mapper de uma maneira muito simplificada. E aí, algo que é muito importante vocês se atentarem. Cada vez que vocês alterarem o Mapper de vocês aqui, qualquer alteração que vocês fizerem no Mapper, qualquer alteração que vocês fizerem na classe de entidade, nos campos, no DTO, sempre rodem o Clean Build para que a implementação desse Mapper pegue as alterações que vocês fizeram, como por exemplo, eu mudei o nome do campo, aí para ela pegar, né, identificar que no conta corrente DTO o campo agora não é mais número e agência, é só número, precisa rodar de novo o Clean Build para gerar uma nova implementação automatizada para a gente. Beleza? Então, galera, nessa aula aqui a gente fez uma refatoração do nosso projeto, a gente separou ali as responsabilidades, né? Porque a gente viu que conta, ela estava com duas responsabilidades, cuidar de conta e cuidar de movimentação. Então isso estava ferindo aí os princípios aí de orientação a objeto. Então a gente pegou, a gente deixou isolado, criou um controller, criou um service somente para movimentação e a gente deixou essa responsabilidade de movimentação isolada. A gente fez o ajuste, né, do nossa exception, que a gente tirou ela de onde ela estava e colocou ela em um outro lugar. Então, o que eu queria compartilhar aqui agora com vocês era isso. A gente se vê aí na nossa próxima aula.